Olá, estamos começando agora mais um programa Personalidade aqui pela TV Assembleia. Nossa personalidade de hoje é um artista visual, um professor, um homem que tem nome de árvore. Ele vai explicar aqui, é o nosso querido Francisco Oiticica. Obrigado, Francisco, por aceitar o nosso convite, né, para participar aqui do Personalidade. Né? E a gente estava curiando aqui antes, né, falando um pouco sobre a origem dos nomes, e você dizia que Oiticica, e eu me lembrava disso porque fui menino aqui quando a Mata Atlântica ainda era robusta, né? E você dizia que esse sobrenome, embora não pareça, é um sobrenome brasileiro, e Oiticica é o nome de uma árvore. Vamos começar por aí a nossa conversa de hoje, né, explicando um pouco essa questão nativa do seu nome, dos Oiticica. Ô Paulo Poeta, boa tarde, TV Assembleia, pessoal da técnica aí, muito bom voltar a vê-lo, seja em que condições forem. Pessoalmente, nós tivemos outro dia juntos lá no Festival Encantos, né? E agora aqui, telematicamente. Mas a gente conversava sobre isso realmente, Paulo. E antes de começar a falar sobre o nome, muito obrigado por me chamar para participar desse quadro, que só me enche de satisfação, de orgulho, de ser tratado como uma personalidade, conforme vocês anunciam na vinheta de abertura. Pois então, é curioso porque esse nome, para muita gente, soa estranho. A grafia, às vezes eu me lembro do meu pai, às vezes, ao telefone, soletrando Oiticica para as pessoas que elas não sabiam como escrever e escrevê-lo, né? Então, é um nome que soa estranho, mas é o nome de uma árvore brasileira, de uma árvore nordestina, que foi assumido por um ramo da minha família paterna, quando daquelas lutas nativistas, logo em seguida à independência do Brasil, em meados do século XIX, querendo indicar com isso partidários, né, que eram partidários, portanto, dessa separação de Portugal. Então, adotou-se o nome de árvores brasileiras. 4 irmãos, um Jejuíba, o outro Oiticica, um outro Umbuzeiro e um outro Pitanga. Cada um criou, então, o seu ramo familiar, adotando o nome dessas árvores nativas do Nordeste do Brasil. E aí nós ficamos com a Que Oiticica. história legal essa! Que história legal essa, né? Eu nunca imaginei que começaríamos assim, né? Que história legal, porque não deixa de ser um ato de resistência, né? Você procurar uma afirmação da terra de onde você é, né? Então eu vou me chamar terra, eu vou me chamar árvore. É uma decisão. Sim. Eu vou me chamar árvore, eu vou me chamar, né, natureza. É uma apropriação, né, geográfica, territorial, né? Tem essa conotação também, né? Porque veja como que você então se torna como que o filho exclusivo daquela espécie de vegetal, né? Então, é uma espécie de apropriação também, né? Mas que indicava esse desligamento. E eu, normalmente, quer dizer, não me lembro de, numa entrevista qualquer que seja, ter tocado nesse ponto, não. É a primeira vez que a gente, numa conversa assim, aberta para o público, eu tenho a oportunidade de explicitar isso aí. Pois então, acaba gerando muita dúvida, muita confusão, porque é um nome que, apesar de ser uma árvore brasileira, especificamente nordestina, é um nome pouco empregado. Eu sou nascido no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, no bairro da Gávea, tem a Rua dos Oitis. Pois bem, a Oiticica é uma
subespécie do oiti, que é aquela que dá o oiti resinoso, ou seja, oiti cica. A cica como essa resina, como essa cica do caju, né, que a oiticica dá, que é um fruto utilizado para fazer, por exemplo, a indústria de tintas, para a produção de resina derivada justamente do oiti. Portanto, o oiticica é o oiti resinoso. Bom, então que bom que a gente começa assim com essa curiosidade maravilhosa. Então vamos continuar por aí, e aí você já me diz que nasceu no Rio de Janeiro. E aí eu quero que você fale aí dessa época, como foi, você, quem são seus pais, como é esse início, né, de vida, por que no Rio, se todos eram do Rio, né, como é essa história, como é que começa a história dessa pequena árvore oiticica, a mais nova árvore que surgiu, né, que os oiticica então já tem umas 4 ou 5 gerações, né? Então, sim, gerações não. Se você fala da independência, né? Você fala da independência. Isso aí ocorreu lá em torno da década de 30, me parece, do século XIX. Já pensou? O primeiro oiticica então, foi o Manuel Rodrigues Leite. Foi o primeiro oiticica foi o Manuel Rodrigues Leite, que ele era médico, inclusive, aqui de Alagoas, e ele adotou, foi um dos 4 irmãos que adotaram cada um a sua árvore preferida. Ele é o primeiro dessa linhagem. Mas eu cheguei do Rio agora, cheguei do Rio do sexta para sábado. Eu estou sempre que posso, embora tenha tempo que eu não, quase que um ano que eu não voltava lá, mas sempre que posso eu estou indo ao Rio, claro. E eu nasci no Rio devido ao fato de que o meu pai, Francisco, né, que eu sou Francisco Filho, quando se formou em Direito na Escola de Recife, como advogado, foi trabalhar no Rio. E lá ele conheceu a minha mãe. Então, eu e meus irmãos somos cariocas, meus irmãos, eu já os perdi, também os meus pais, mas nascemos os 3 lá no Rio de Janeiro por conta dessa união entre o pai alagoano e minha mãe paraense, lá de Belém do Pará, que foi para o Rio, ela pegou um Ita no norte, foi para o Rio de navio, aos poucos, família numerosa, aos poucos os irmãos dela e os pais foram indo para o Rio, ela com 2 anos de idade nunca mais voltou para Belém do Pará. Portanto, embora ela tivesse muitos hábitos paraenses, ela se considerava carioca, de adoção. Isso. Então, e o seu pai, ele continuou com uma ligação alagoana? Ele era alagoano? Você via nele um alagoano? Ele falava sempre? Como é que era essa relação com Alagoas? Demais, né? Tem um fato curioso, Paulo, que a minha mãe até às vezes se queixava, porque todas as férias ele só pensava em vir para cá. E assim acontecia, assim se dava, né? A gente não tinha opção de para onde ir, não. Era Alagoas e pronto. Ele pegava uma Kombi que nós tínhamos, né? Colocava todo mundo lá dentro e vínhamos inicialmente em 5 dias de carro. As estradas não eram asfaltadas, não tinha onde abastecer, não tinha onde comer, não tinha onde dormir. Mas ele colocava todo mundo dentro do carro, 11 pessoas numa Kombi, éramos crianças, e era Alagoas, né? E era Alagoas no final do ano. Não tinha, e ele sempre que podia vinha para cá, mas ele era muito alagoano, e você precisava ver, Paulo, a biblioteca dele, que ainda existe, né? Uma vasta biblioteca com muitos títulos sobre a economia, a história e a cultura nordestina, né? Ele ainda manteve um certo sotaque, mas era um sotaque diferente, porque também saiu muito cedo de casa, Paulo. Ele saiu de casa para estudar em colégio interno com 10 anos de idade, e efetivamente
nunca mais voltou. Ele voltou só depois de formado, passou alguns meses na casa dos pais, mas dos 10 anos até a sua morte, ele viveu uma Alagoas meio que imaginária também, sabe? Através dos rios, através das memórias, através da imaginação, né? E através dessas idas e vindas do Rio para cá. E é por isso mesmo que eu estou aqui e nós estamos conversando. Dos três irmãos, eu fui o único que se radicou aqui depois de... Eu vim para cá com 35 anos de idade, mas depois desse tempo passado, formado e passado lá, eu fui o único que vim para cá, muito porque havia no meu pai essa... Eu acho que eu tenho o mesmo nome que ele, havia no meu pai esse interesse incessante que nem a distância fez diminuir, e essa curiosidade sobre Alagoas. Eu acho que o que me atrai muito em Alagoas, ela me desperta muito, é uma certa curiosidade, e eu não espero nunca satisfazer. Claro. Francisco, e como foi tua formação lá? Daí, claro, teve a formação secundária e tal, mas quando você resolveu o que ia fazer da vida, né? Você foi fazer o quê? Que formação, que curso, o que é que você acha? O que é que você preparou para a sua vida, daquela fase em que a gente é obrigado a preparar alguma coisa, embora seja tão novo ainda, né? Que é uma coisa terrível isso. Você, às vezes, 18, 19, 20 anos, você é obrigado a preparar a sua vida, às vezes, para sempre. Mas o que é que você pensou mesmo... lá e você estudou o quê? Você fez o quê lá pelo Rio? E mesmo hoje mais ainda, Paulo, os rapazes e as moças estão indo para a universidade mais cedo, né? Ainda mais cedo, você falou em 18, 19 anos, 19 anos foi a minha idade. Mas hoje é com 17. Quem vá com, sei lá, com 16, daqui a pouco, eu não sei onde isso vai parar, mas hoje dos 17 para os 18, em alguns casos, e outros dos 18 já completados. Eu entrei com 19 em arquitetura, mas eu te falei que meu pai era advogado. Eu primeiro fiz o vestibular de Direito, passei, mas não cursei. Depois eu fui para arquitetura lá na UFRJ. Mas eu me transferi, depois de tempo, da arquitetura para a Escola de Belas Artes, que funcionava no mesmo prédio. Então, é muito engraçado quando alguém pergunta qual foi o curso em que eu me graduei. Eu digo que foi, e a verdade, em pintura. Eu me graduei em pintura pela Escola de Belas Artes, e as pessoas soltam, deixam aparecer um sorriso, que é meio que assim, de espanto e de perplexidade, porque não precisaria de um curso superior para ser pintor, né? Então, aí o que eu digo para elas? Que o curso de pintura da Escola de Belas Artes é um dos superior, é um dos mais antigos do Brasil, fundado por Dom João VI, quando para o Rio de Janeiro trouxe a missão artística francesa. Porque a gente deve levar em consideração, por exemplo, entre outras coisas, que naquela época a Escola de Belas Artes formava... não havia, a fotografia não tinha sido inventada, então todo o levantamento cartográfico, antropológico, arqueológico, arquitetônico, e etc., era feito lá dentro, né? Porque o desenho era a base de tudo, e o desenho num sentido amplo do registro mecânico, do aspecto visível do mundo, mas também a projeção de um mundo através desses recursos gráficos. Portanto, não havia como deixar de Dom João VI, porque tinha não só como projeto, mas a própria necessidade de construir uma outra sociedade aqui dentro, que desse conta, né, da transferência da família real para o Brasil, não havia como ele não cuidar para a formação
desse pessoal. Portanto, e também a pintura, por exemplo, no outro extremo, né? No outro extremo, a pintura histórica, né? A pintura histórica como a especialidade dedicada à produção do registro dos grandes feitos do Estado monárquico brasileiro e da figura do imperador, ponto mais alto da formação do artista da Escola de Belas Artes. Então, hoje em dia, né, com as técnicas de reprodução, inicialmente da fotografia e depois de reprodução tecnológica e digital da imagem, a gente perdeu de vista um pouco a complexidade e a dimensão da importância do artista plástico e visual na construção justamente da imagem do país, né? Um pouco dessa importância, hoje em dia, a gente reconhece como sendo atribuída ao audiovisual, maiormente ao cinema, mas não só, mas também ao vídeo, né? Embora ele também tenha, o cinema, sofrido a concorrência da miniaturização dos meios de produção audiovisual, e o que não foi algo necessariamente ruim, não, mas ele também está passando um pouco por esse processo, né, de relativização da figura, do tamanho e da importância da figura do cineasta, né, que já não é mais aquilo que foi até os anos 60, 70, digamos assim, mesmo aqui dentro do Brasil. É verdade. Pois... Você fala isso e eu me lembro aqui que você é um homem da imagem, né? Nasceu lá no Rio e vem para Alagoas, e me ocorreu aqui uma curiosidade, que é o caminho inverso, você falando da importância do registro disso tudo, através da arte visual. E teve um artista visual alagoano muito importante para o Rio de Janeiro no começo do século passado, né, que é o Augusto Malta, que foi um cara que fotografou o Rio inteiro, né? O Rio antes de virar francês, como dizem. Fotografou antes e depois. Eu tive lá no Rio recentemente também e fui conhecer a obra dele no Museu da Imagem e do Som de lá. Você conhece alguma coisa dele, Francisco, do Augusto? Olha, chamam o Malta, né? Chamam o Malta. Eles se referem a ele assim. Você foi preciso, Paulo. A esse respeito, inclusive, eu sugeriria ao público consultar a revista da Casa Alagoana da Fotografia, que já está no seu 4º número, e grupo de associação de fotógrafos do qual eu participo e colaboro para a revista, que trouxe no seu último número um pequeno dossiê sobre o Augusto Malta. Tanto com a colaboração de Joaquim Marçal, que é o responsável pelo setor de fotografia da Fundação Biblioteca Nacional, com texto e reproduções das obras de Augusto Malta, que inclusive foi difícil de conseguir a autorização para reproduzi-las, quanto também o trabalho de um jovem fotógrafo que atualiza, que refaz as fotografias do Augusto Malta, inserindo essas fotografias sobre a paisagem urbana atual da cidade do Rio de Janeiro. É um trabalho de recriação muito interessante. Isso está lá na revista da CAFF, Casa Alagoana da Fotografia, fotografia com PH, ou seja, CAPH. E eu recomendaria, eu não tenho aqui o endereço de cabeça digital ou eletrônico, estava dizendo, mas vocês, fazendo uma busca, encontrarão, editada pela Ana Salles, que é a nossa colega também da revista. Pois bem, o Augusto Malta é um fotógrafo da cidade maravilhosa. Ele cunhou, ele deu corpo àquilo que ficou conhecida como cidade maravilhosa, porque ele fotografou toda a transição do século XIX do século XX, em particular a remodelação da cidade pelo prefeito Pereira Passos, que abriu em
a Avenida Rio Branco, né? E através de um concurso de arquitetura, ele remodelou os prédios todos. Realizou o famoso porta abaixo, né? Que foi a destruição da conformação ainda anterior à chegada da família real ao Brasil, mas ainda um pouco com traços coloniais que a cidade do Rio de Janeiro tinha, ou seja, uma série de pequenas moradias que ocupavam ali o centro da cidade em ruas, ao longo de ruas sinuosas, dentro de um modelo, de um tipo de ocupação que é mais muçulmano, né, que é mais de tradição da Península Ibérica, da ocupação árabe da Península Ibérica, para nos moldes franceses. Essa remodelação, o Augusto Malta fotografou, porque, dentre outras coisas, ele foi longevo. Ele viveu até os 90 anos, fotografando muito, e deixou o filho dele no lugar no carro que ele ocupava, que era de fotógrafo da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, se nós quisermos conhecer o Rio de Janeiro dessa época, a gente vai esbarrar com o acervo fotográfico do Augusto Malta, que você falou aí na Música da Imagem do Som, mas também na Fundação Biblioteca Nacional e no Instituto Moreira Salles, que foi, inclusive, aquele que autorizou a publicação das nossas fotografias. Pois bem, você foi preciso na lembrança do Malta como o alagoano mais representativo da fotografia brasileira ou da fotografia propriamente carioca. Não foi o único, mas ele foi muito representativo dessa fotografia carioca da virada do século XIX para o século XX, com um levantamento primoroso daquela época. Maravilha. Aí, veja bem, aí você no Rio desenvolve o teu trabalho, começa a desenvolver o teu trabalho já nas artes visuais, é lá que você planta, formou e tal, e continua no Rio, faz um pouco essa trajetória aí, até chegar para Alagoas. Você continua no Rio, ensina lá, como foi essa trajetória? Minha trajetória foi assim, ela começou errática, né, nesse sentido de pular de galho em galho, e continuou pulando de galho em galho, inclusive, né, porque eu sou um especialista em generalidades, né, então eu sou digamos assim, eu sou um pouco generalista. No Renascimento teria um outro lugar que o especialista ocupou no mundo tecnológico, mas de qualquer maneira sempre me agradou muito a interface, o cruzamento entre campos de saberes, às vezes distantes, às vezes correlatos, às vezes antagônicos, buscar essas conexões, né? Produzir sinapses, digamos assim, cognitivas, epistemológicas, entre campos de saberes que são, às vezes, desconectados. Então, da arquitetura para a Belas Artes foi um caminho quase que natural, porque inicialmente a arquitetura fazia parte da Escola de Belas Artes e continuou ocupando o mesmo prédio. Mas lá mesmo eu fiquei durante um tempo, fiz o mestrado e lecionei na Escola de Belas Artes, no departamento de arte, de representação da forma, que era dirigido pela Lígia Pape. Lígia Pape, um nome importante do neoconcretismo carioca. E fiz um mestrado no mestrado de História e Crítica da Arte da própria Escola de Belas Artes, sobre o Vicente Torre Monteiro, o pintor pernambucano, sob a orientação da Berta Ribeiro, esposa já falecida de Darcy Ribeiro. Então, você imagina, é um ambiente bastante assim, efervescente, não é? Daquele tempo. Embora é verdade que a Escola de Belas Artes daquele tempo estivesse passando por uma crise de identidade, porque o ensino acadêmico ele tinha ruído,
né? Ele estava desmoronando e ela ainda não tinha encontrado um rumo é, pedagógico, digamos assim, um programa para colocar no lugar daquele outro, e aquele outro também não era assumido como já tinha sido antes, quando havia, inclusive, demanda para esse tipo de trabalho e de pensamento acadêmico. O que se vivia naquela época era uma crítica, realmente, a àquele mundo deixado para trás, que resistiu até bastante tempo. Basta você lembrar que o modernismo brasileiro foi um ataque ao academicismo, e o academicismo, quando eu estudei lá, década de 70, final da década de 70 e início da década de 80, ainda resistia mal das pernas, mas resistia, pelo menos assim, do ponto de vista formal. Então, lá eu fiz a graduação, o mestrado e lecionei durante 3 anos. Foi quando eu fui trazido por uma série de contingências para cá. Primeiramente, eu acabei por me casar, e já era casado, inclusive, com uma alagoana, que é a Léo Barbosa, e abri uma vaga aqui para substituição temporária, é verdade, isso, do Celso Brandão, em fotografia na UFAL. Então, meu contrato havia se encerrado com a UFRJ e abriu aqui uma vaga na UFAL em fotografia. E para onde eu acabei vindo, eu fiquei 6 anos no Departamento de Comunicação da Federal de Alagoas, e foi um período muito bom. Só adiantando, Paulo, assim, para situar ainda melhor os nossos telespectadores, em 1983 eu já havia morado aqui, passei 1 ano aqui, lecionei até lá no Senarte, né? Senarte, Centro de Belas Artes do Governo do Estado de Alagoas, né? Senarte que eu vim depois, aí já naquela fase em que eu lecionava aqui, eu vim a coordenar durante o período ali do governo de Valdo Suruagi. Então, essa trajetória, digamos assim, eu cheguei até os anos 90, né? Isso que eu estou aqui narrando. Quando você chegou no Senarte, aos anos 90. Ele ainda era ali em frente ao Colégio Marista? Exatamente, na década de 80, com Braulio Leite, né? Isso. E Paulo, você deve lembrar que o Braulio Leite colocou uns animais à solta lá dentro. É verdade. Você se lembra disso? Era uma loucura. Então, a gente dava aula, as portas abertas, atravessava uma tia, assim, passava correndo no meio da sala. Olha, foi um período do Senarte maravilhoso, maravilhoso. Durou pouco tempo. Parece que o seminário retomou aquele prédio, porque metade estava era seminário e outra metade alugado no Senarte, para o governo do Estado, né? Foi ali. Uma pena, porque era muito bonito, né? Era muito bem próprio para o... Mas o prédio que é o Senarte hoje é também muito bonito ali na Rua Pedro Monteiro, né? Aquele prédio antigo. Pedro Monteiro está até em obras. Está em obras, vai ficar muito, eu estava olhando lá, vai ficar um brinco, como a gente diz aqui no Nordeste, vai ficar um brinco. Vai ficar um brinco. A gente se via lá na Pedro Monteiro, eu me lembro de você lá na Pedro Monteiro. É verdade, é verdade. E se encontrava ali nos corredores, nas salas, né? Ali eu fiquei durante o governo. E aqui você lecionou fotografia e ainda faz isso, como é que está a tua atividade hoje? Porque aí a gente vai entrar, eu queria que a gente entrasse na fotografia em si, porque você fez, como disse, você se formou pintor. E quando surgiu o gosto, né, e a curiosidade de adentrar na questão da fotografia, porque quando a gente, inclusive, foi aqui perguntar no começo, assim, a gente conversando antes, como é que assina? É professor? É artista plástico, artista visual? Como é que você diz? Eu transito em várias dessas áreas, né? Mas eu posso me considerar, até no começo da nossa entrevista, você disse que se formou em pintura. Como chegou a fotografia? Como a fotografia chega para você? Que eu acho que hoje é assim...
pelo que eu acompanho do teu trabalho, é o principal ramo assim que você se dedica enquanto expressão artística, Sim. enquanto artista. Como é que isso vem para você? Eu sou do tempo, nós somos do tempo da fotografia analógica, né? E que é algo que me ajudou muito e que hoje em dia tem um status elevado de arte pelas características artesanais, né? Pelas características manuais e pela forma como ela lida com o tempo, diferente da fotografia analógica. Mas eu comecei em parte porque no meu círculo familiar ali, muita gente fotografava, né? Meu pai já tinha feito curso de fotografia, eu tinha um tio muito próximo que tinha câmera fotográfica e registrava tudo nas câmeras, de câmeras muito boas, sabe? Não necessariamente câmeras caras, eu não sei quanto custavam na época, mas eram câmeras manuais muito que despertavam assim muita vontade de experimentar com elas. Então tinha aquela história do filme e eu comecei fotografando os meus trabalhos de pintura, né? Registrando os trabalhos de pintura, documentando-os, né? E isso aí levava a uma certa experimentação. Dos anos 70, foi a década em que se afirmou um gênero, um subgênero de fotografia, que foi a fotografia, ou melhor dizendo, um gênero uma categoria de arte, que foi a arte conceitual. E a arte conceitual tinha como a manifestação privilegiada a fotografia. Ela veio, a fotografia conceitual, a arte conceitual de maneira geral e a fotografia conceitual veio desbancar, veio questionar a grande eloquência daquele gesto heróico da pintura que se praticou no imediato pós-guerra e que parecia que caminhava realmente para o esvaziamento, para um certo niilismo, por uma ausência de finalidade, né? E a fotografia conceitual, então, teve muito presente naquela época da minha formação, que a arte conceitual muito presente naquela época de minha formação, através da fotografia. Então, conversando com você aqui, parece que isso aí foi algo também que me chamou a atenção para a fotografia. Também havia uma volta um pouco ao realismo, um realismo que trabalhava com imagens da imprensa retrabalhadas, ainda que pela pintura, ainda que pela escultura. No Brasil, alguma produção também voltada para a resistência contracultural à opressão política e ideológica daquela época, né? Então, a fotografia começava a se mostrar na sua amplitude, né, na sua possibilidade maior de intervenção sobre o real. Isso aí me parece que, visto em perspectiva, pode ter sido bastante importante na minha formação. Por outro lado, como pintor, eu vivia também a crise da representação, de modo, então, que eu não via na pintura. Eu procurava fazer uma pintura não narrativa, não figurativa. Eu não via na pintura algo que me satisfizesse também, por outro lado, na linha do realismo que a fotografia estava fazendo. Então, eu trouxe para a fotografia um pouco essa noção de crise, que era aquela que eu experimentava na pintura, mas me valendo de um meio que não consegue e que necessariamente tem como horizonte o enfrentamento do real. Isso aqui é interessante. E eu achei que isso aí poderia realmente render bastante frutos. Então, eu acredito que tenha sido isso assim que me fez ver na fotografia naquela linha, inclusive, das interfaces que eu busco fazer, um nível, a aplicação e a exploração de um experimentalismo que me agrada muito, né? Então, foi assim, de certa maneira foi assim.
Por outro lado, também a fotografia. Quando eu cheguei em Maceió, era claro, como eu lecionava na UFAL Fotografia, era evidente que eu precisava realmente caminhar por aí. Então, não só porque eu me sentia me sentia cobrado para fotografar, mas também porque a fotografia para mim serviu para eu esquadrinhar o espaço habitado e me familiarizar com ele. De modo então que eu pegava a bicicleta, e aí isso me lembra Augusto Malta, né? Porque Augusto Malta, a primeira câmera que ele comprou foi com a venda da sua bicicleta, porque o Augusto Malta ele era vendedor de tecido antes de se tornar fotógrafo, e ele vendia tecido andando de bicicleta para a cidade do Rio de Janeiro. E aí, um certo dia, e aí pode investigar o porquê, ele se deparou com uma máquina fotográfica e comprou a máquina fotográfica com a venda da sua bicicleta. Pois bem, eu me tornei fotógrafo em Maceió graças à bicicleta, porque eu pegava a bicicleta e saía pelas ruas de dentro, ali da Ponta da Terra e adjacências, fotografando uma paisagem urbana bem diferente daquela por onde eu circulava no Rio de Janeiro e que despertava muita atenção. Isso me fez me familiarizar, portanto, com esse espaço habitado. Foi a fotografia que me permitiu isso, que me ajudou nisso. Se você fosse hoje traçar assim percentualmente quanto de você é fotógrafo, quanto de você é pintor, é artista visual das telas. Você hoje ainda desenvolve o trabalho em telas ou abandonou ele pela fotografia? Como é que está o teu trabalho de artista hoje? Boa pergunta, Paulo. Eu diria que eu sou 30% artista plástico, 30% fotógrafo e 30% escritor, porque eu estou no meu 8º livro publicado, e é mais uma interface que eu busco criar, ou que eu busco enveredar, que é essa também da relação entre a literatura e as artes visuais, né, entre a palavra e a imagem, na fotografia em especial. Com relação às artes plásticas, propriamente dito, logo que a pandemia eclodiu, logo no início da pandemia, eu tenho uma produção nova em artes plásticas. Eu até aluguei por um ano um ateliê no início da pandemia e produzi também em casa uma série que está guardada, está inédita, em que eu voltei aos pincéis. Mas a literatura também tem um componente grande aí nesse mosaico, mesmo porque, Paulo, meu doutorado, e aí o doutorado já foi aqui pela UFAL, foi em parte na UFAL e em parte numa universidade francesa, trabalhou com aquele Vicente Rei Monteiro, pintor modernista, já como poeta de expressão francesa. E pouca gente sabe que o Vicente Rei Monteiro ele era na França depois ali do craque da Bolsa de 29, durante aquele período. Bom, depois, ali, durante os anos 30, ele foi pintor. Depois da guerra, ele se tornou um premiado poeta de expressão francesa e impressor. Ele tinha uma impressora manual de livros de poesia dele e dos amigos, que são uma preciosidade. Inclusive, ele tem uma satisfação de, comigo, ter alguns originais, livros impressos por Vicente Rei Monteiro. Portanto, meu doutorado, que foi em parte na UFAL e em parte numa universidade francesa, trabalhou sobre a produção poética daquele que havia sido um pintor modernista, sobre a produção poética no pós-guerra, em Paris, daquele que havia sido um pintor modernista dos anos 20 e 30. Isso me trouxe muita informação sobre como trabalhar, por exemplo, a fotografia ou a pintura como um texto, como se um texto
escrito fosse. De modo, então, que eu, na fotografia, realizo hoje o que eu chamo de trocadilhos visuais. Porque o Vicente A sua Remonteiro, ele literatura, trabalhou muito sobre isso. essa sua literatura nesses 8 livros, é uma literatura de acadêmica, de estudo, de pesquisa, ou você também enveredou por outros ramos, a poesia, o romance, ou pensa em fazer isso? Como é que tem sido esse labor intelectual do ponto de vista da literatura? Como é que você tem trabalhado ao longo desses 8 livros, como é que você tem trabalhado isso? Perfeitamente, mais sobre o ensaísmo. Então, são livros de não ficção, e são livros de pesquisa, derivados da pesquisa acadêmica, mas não só. O último livro que eu publiquei foi até pela Lei Aldir Blanc. É um livro que eu organizo, é um livro de fotografias minhas analógicas em preto e branco, em que eu organizei com a colaboração de textos poéticos, mas não só, e entrevistas de colaboradores. São 8 colaboradores reunidos num livro por mim, com textos que acompanham fotografias minhas analógicas do tempo que eu cheguei em Alagoas, em preto e branco. Então, esse daí já não é propriamente um livro que tem de extração, digamos assim, né? Com um caráter acadêmico e nem de ensaios, né? Já não é tanto assim. Mas a maioria desses livros é composta de textos que são que tem mais essa característica ensaística. Esse livro, Paulo, o último que eu falo, é o Alagoas, Memória Salobra. Foi publicado pela Graciliano, editora Graciliano, com recursos provenientes da Lei Aldir Blanc. Ele conclui uma tetralogia que eu escrevi sobre Alagoas. 4 livros escritos sobre Alagoas, de uma forma que depois que foi que me dei conta que eu tinha investido nesse projeto, de falar, eu vindo de fora para cá, tinha investido num projeto para falar sobre Alagoas. Eu fui escrevendo, no final das contas eu verifiquei com Alagoas Memória Salobra que isso aí compunha uma tetralogia que eu dei por encerrada nesse momento agora. O primeiro é Alagoas. O primeiro é Real Alagoas, que não é um livro de texto, é um livro de fotografias, não é propriamente um livro, é um catálogo. Real Alagoas são fotografias bem experimentais sobre a cidade em movimento. São fotos que eu realizei no trânsito, sobre o trânsito de viaturas nas ruas, o caótico trânsito de viaturas na Maceió, me apropriando do nome daquela empresa de ônibus, Real Alagoas. Real Alagoas. Exato. Que aí é uma brincadeira sobre o real, né? Porque é um real deformado a tal ponto que sempre nessa direção de questionar o real e embaralhar o real. O segundo foi Alagoas, Raízes Imaginárias, que é um texto sobre identidade cultural das artes visuais alagoanas, que eu publiquei também num catálogo da inauguração da Galeria Sesmac, Galeria Fernando Lopes Sesmac, eu sempre confundo o nome, da Galeria Sesmac, né? De arte, a Galeria Sesmac de Arte Fernando Lopes, a inauguração que eu organizei uma exposição com a Carol Guzmão, e publicamos um catálogo. Esse catálogo a exposição teve como título Alagoas, Raízes Imaginárias, e eu publico um texto sobre identidade cultural das artes plásticas alagoanas. O terceiro livro foi Alagoas, Estado da Arte, que são 9 ensaios são 6 ensaios sobre arte em e sobre Alagoas. Ou arte feita por alagoanos, ou arte feita em Alagoas, ou arte que é produção cultural e artística sobre o estado de Alagoas. Então, são ensaios em que eu reflito sobre, por exemplo, a produção de Ladislau Neto, sobre a produção de Jorge de Lima, sobre a produção de José Paulino,
sobre a produção sobre junho, julho de 2013 em Alagoas, sobre arte contemporânea, alagoanidade, sobre arquitetura alagoana. Então, esse livro compôs o terceiro da terceira publicação dessa tetralogia, né? E o quarto, esse que eu mencionei no início, que foi Alagoas, Memória Salobra. Então, é mais uma linha meio misturada, né, que você pode ver, mas eu acho que o ensaio os amarra, né? A amarração se dá através dessa veia ensaística que eu teria. Eu noto também, Francisco, que é como se o arquiteto não lhe deixasse. E o arquiteto, do ponto de vista do arquiteto urbanista, que você tem uma preocupação com o movimento urbano, né? O desenvolvimento urbano das cidades, em registrar isso. E, por exemplo, quando você fala lá do Real Alagoas, me veio logo isso. Tem um urbanista aí, né? Nesse fotógrafo, nesse pintor, tem um arquiteto urbanista. Um pouco disso, de olhar a cidade no seu contexto total, né? No seu funcionamento, na sua mecânica de funcionamento. Eu acho que a arquitetura ainda vai lhe sustentando ali, ainda tem uma sustentação teórica para você. Posso ter acertado? Cara, não é à toa, Paulo, que o seu programa está há tanto tempo no ar, né? Dado a qualidade do entrevistador, porque eu concordo plenamente que essa percepção muito sensível, acurada, uma percepção bastante acurada, essa leitura que você fez, eu concordo com ela, realmente. Eu até procuro, a tal ponto, evitar essa influência, sabe? Porque você sabe que existe a fotografia de arquitetos, você sabe que existem projetos de arquitetura que são feitos para serem fotografados. Até uma crítica que se faz à própria arquitetura. Entende? Nesse livro Alagoas Estado da Arte, um dos meus ensaios é sobre o fachadismo alagoano, que eu relaciono à introdução da arte abstrata em Alagoas, em que se pode ver que nas ruas de dentro da cidade, da orla de Maceió, os prédios foram decorados de tal maneira para fingir que são outra coisa diferente daquilo que se apresenta através de recursos de ilusão de ótica na fachada. Então, isso aí... Mas, por outro lado, também, nós estamos num ecossistema que é um ecossistema urbano de uma paisagem construída, né? Então, é difícil você não se deixar provocar, né? Ser estimulado por esse contato que é permanente com essa paisagem modificada pelo ser humano, mas de modo então que eu vejo assim, mas procuro evitar, não, procuro controlar uma certa compulsão analítica pela arquitetura e o urbanismo nas minhas reflexões, digamos assim, para não sem querer soar pedante, né? Nada. Todo mundo reflete, como diz a história. Mas vem cá, olha, a gente vai exibir agora, Francisco, desordenadamente mesmo, né, porque a gente não fez uma cronologia, uma série de fotos. E aí eu peço que você vá meio narrando essas fotos, em que circunstâncias, o que é, onde você achar que pode se demorar mais um pouco, se demora. Eu vou pedir para o Renê aí soltar as fotos e a gente começar. Olha, já começamos aí. Pronto, então, isso aí foi uma exposição que eu gostei muito, que ocupou as 4 salas do térreo do Museu Theo Brandão. A convite do Wagner Chaves, carioca filho de alagoano como eu, que dirigia o Museu Theo Brandão naquela época, que hoje é professor de ciências do Instituto de Ciências Sociais da UFRJ, ele queria dar uma conotação antropológica às exposições, ao calendário de exposições do Museu Theo Brandão, que o Museu Theo Brandão é de folclore e antropologia, né? Então haveria assim, uma certa ênfase maior
no folclore e uma ênfase menor em antropologia. Então, ele queria trazer um pouquinho esse olhar antropológico da arte para o museu. Então, eu ocupei as 4 salas, uma exposição grande, do Museu Theo Brandão, com aquela mostra, se puder voltar ao som, só, René, que é algo que, essa é a sala central, eu fiz uma instalação fotográfica, que é uma outra categoria diferente de uso da fotografia, uma fotografia fora da parede. Essa foi a fotografia da sala central. Então, pronto. Essa imagem aí é de uma fotomontagem de uma época em que eu realizei uma exposição chamada Tralha, foi em 2009, na Pinacoteca Universitária, em que eu trabalhei sobre a pesca artesanal da balança de peixe de garça torta, onde eu morei por quase 2 décadas. Foi pelo menos uns 15 anos. Em que eu realizei um vídeo em parceria com o Pedro Otávio e um ensaio fotográfico que se desdobrou, inclusive, em vários outros que a gente trabalhou sobre a renda, porque existe um ditado que é popular, que é onde há rede, há renda, em que a mulher, o que quer dizer que é o seguinte: enquanto o pescador ele costura a rede, ou a mulher do pescador tece a renda, e isso daí gera, conforma um modo de gerir o mundo e uma sociedade muito particular daquela que se reúne em torno da pesca artesanal. Inclusive em Alagoas Memória Salobra, a Nicole de la Bianca, que é uma arquiteta urbanista, escreve sobre um ensaio que eu fiz com os pescadores de garça torta, quando ela trata da verticalização daquele bairro. Essa fotografia aí já é no Postim, que é no carnaval lá do Postim, com os meninos mascarados, que está em Alagoas Memória Salobra, que é um livro recentemente publicado, com fotos analógicas do início dos anos 90. Essa aí é o catálogo aberto da exposição que em janeiro de 1987 eu realizei no Instituto Histórico e Geográfico, sob os auspícios da Pinacoteca do Estado, em comemoração aos 25 anos da UFAL. Foi uma exposição, para mim, foi fundamental, foram 30 obras em têmpera, sobre papel, muito bem recebida pelo público e pela crítica. Esse aí é o convite para uma exposição que está em cartaz hoje, atualmente, em São Paulo, com uma série de fotografias que eu realizei, que é a manipulação digital do dorso da minha mão, em que eu homenageio Guimarães Rosa. Então, é uma galeria nova e experimental que está em São Paulo, atualmente exposição em cartaz com a minha participação. Essa aí é a capa do Alagoas Memória Salobra, né? Publicada pela editora Graciliano, e a página interna em que aparece aquela fotografia e um poema do meu irmão Ricardo, um soneto. Isso aí parece que é um soneto. De qualquer forma, eu, nesse livro, eu trouxe também, ele já é um falecido meu irmão, material inédito dos dois para esse livro. Sempre falam sobre Alagoas, sabe? Sempre sobre a perspectiva de Alagoas. Aqui é um retrato meu, lá em cima fala um pouco sobre a Alagoas Memória Salobra com a relação de autores. Né? E aí a fotografia que está lá em São Paulo, uma das fotografias que está lá em São Paulo, que eu chamei de Veredas Interiores, fotografias da flor da pele, né, em que você caminharia, então, por esses, de destino incerto, fazendo uma leitura, uma releitura dos caminhos que o tempo imprime, as marcas que o tempo imprime na sua mão, que são correlatas aos caminhos que você trilhou e ainda tem a trilhar vida afora.
Então, é por aí, eu escrevi um texto lá para eles. Bom, aqui eu tenho uma foto com 3 filhos e a minha esposa de minha posse lá no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que aconteceu no mês de, vamos ver agora, agosto, não é isso? Agora, Foi, eu vi. agosto, foi. Não pude estar lá, mas vi Né? aqui. Eu ia te perguntar isso, o que é que representou isso, porque às vezes a gente, não, mas é só um instituto, é só uma academia, mas eu acho que isso são as formas que a gente tem de dizer que a gente chegou a um ponto, né? Que a nossa pesquisa, Verdade. que a nossa vida intelectual, ela chegou a algum lugar, ela chegou aonde a gente desejava. Não, como é que você se sente Sim. com essa honraria de participar de um instituto tão importante, a instituição mais antiga cultural alagoana? Perfeitamente, e uma das mais antigas do Brasil. Né? João Francisco Dias Cabral é o patrono. Eu, inclusive, estou aqui com um livro, que eu li, o livro que eu vou até postar para você, eu acho que dá para pegar aqui. Só um instantinho. Olha aqui o livro do... Não, então para lá. É o livro Guerra sobre Palmares. É um livro que publica a única documentação escrita contemporânea às incursões das tropas governamentais sobre Palmares até a rendição de Gangazumba. Uma das personalidades citadas por ter se debruçado sobre isso no século XIX, portanto, 300 anos depois, uma vez que a publicação é do século XVII, 200 anos depois, uma vez que a publicação é do século XVII, foi o João Francisco Dias Cabral, esse livro que eu tenho, Guerra dos Palmares, que é a publicação e a publicação comentada dessa relação, ou seja, de um relatório feito naquela época sobre as incursões que levaram à rendição de Gangazumba, portanto, anterior à retomada do poder e a tomada do poder, né, e a resistência levada é feito por Zumbi dos Palmares. Portanto, Dias Cabral esse está ali atrás. Essa foto aí atrás. E olha, eu achei, realmente, eu não esperava e para mim foi um motivo de grande satisfação. E veio logo em seguida a publicação, o encerramento da minha tetralogia sobre Alagoas. Parecia que era uma coisa, sabe, decorrente da outra. Não havia uma relação direta. Pareceu combinado, né? Pareceu completamente. Parecia combinado. Que eu havia feito uma coisa pensando na outra, né? Mas não foi, não. Agora, tem muita coisa para ser feita, viu, Paulo, ali, para realmente eu honrar a posição que a qual eu fui agraciado, né? Pela qual eu fui agraciado. Aí são os meninos. Então tem muita coisa para fazer. Aquela anterior? Sim, aí tem a família. Anterior. Isso, anterior, voltando, por favor. Ali foi agora, foi no show, eu tive uma seleção rápida, são meus 3 filhos aí, em parque, né? Os 2 mais velhos, né? Os 2 meninos. Como é o nome deles? Antônio, Pedro e Inês. A Inês é temporã. Ela é 11 anos mais nova do que o mais velho. E 7 anos mais nova do que o do meio. Você tem um filho que se dedicava à música, não era? Foi lá no meu programa. Continua se dedicando. Participou do seu programa, foi um programa genial. Foi, qual foi ele? Qual deles é? É esse que aqui nessa foto está ali agachado, de camisa bege, de mãos dadas com a minha mãe, que faleceu em janeiro, com 97 anos de idade. Foi lá no Rio, na casa dela, portanto, ele é aquele de barba que está ali agachado. Como é o nome dele? É o Antônio. Antônio, é o Antônio. Antônio que agora está no projeto solo, ele era o vocalista da Dorf Lafá, agora tem projeto solo, está no seu 2º disco, está gravando o 2º disco. Depois convidar ele para vir apresentar o disco aqui. Aqui não, no outro programa, né? No Alagoas Arte e Cultura, que esse é o Personalidade. Ótimo, vou falar com ele. Aqui lá no Marco tem... Como é que é? O Marco dos Corais. Isso. Eu até achei muito legal. Aquele lugar ficou muito bonito, não foi, Francisco? Ficou muito legal, né? Fiquei tão contente, sabe por quê? Não construíram aquele monumento. Melhor coisa. Aquilo ali foi um presente para a cidade.
fazer a coisa da forma mais simples, deixar as pessoas sim, o que há de monumental no mundo são as pessoas, elas é que fazem a monumentalidade do lugar. E aí deixar aquilo ali da forma que está, eu achei muito bom. Aí é o convite para a posse, né, do Instituto Histórico e Geográfico. E Geográfico de Alagoas, né? Cadeira número Eu tenho 11, o maior orgulho assim de uma comenda que eu tenho. Eu sou comendador lá pelo Instituto Histórico. Aí eu fico todo ancho, como diria minha avó. Com razão de sobra. É verdade, merecida comenda. Veja bem. Comendador, Paulo. Que você está pretendendo a partir de agora com o teu trabalho, assim, só para a gente concluir, quais são os rumos? Realmente a gente está se encaminhando bem para o finalzinho do programa, já se despedindo assim. Que rumo vai tomar o teu trabalho? O que é que você pensa para o teu trabalho intelectual e artístico daqui para frente? Tem uns projetos, eu estou escrevendo aqui um conto para um livro que vai ser lançado lá no Rio. Agora há pouco mandei para uma primeira versão para um colega apreciar. Eu fui convidado aí pelo Pai Célio de Iemanjá para participar com as fotografias da nossa viagem ao Benin num livro que ele vai publicar sobre a atividade dele religiosa e cultural. Eu tenho uma exposição inédita de trabalhos que eu realizei durante a pandemia. Tem um convite dessa exposição onde eu estou, dessa galeria onde eu estou expondo lá em São Paulo, para uma exposição para o ano que vem. Então... Está com a agenda cheia, está com a agenda cheia. Tem trabalho, né? Tem trabalho até umas horas. Francisco, olha, foi muito legal. Muito legal mesmo ter esse papo com você, para o alagoano conhecer a tua contribuição, que é grande para as artes visuais em Alagoas, contribuição teórica, contribuição prática, através das suas exposições, mas também essa contribuição do pensamento, que é tão importante para a gente ir sedimentando esse pertencimento nosso. Por exemplo, aqui, talvez ninguém soubesse que o cara que mais fotografou o Rio tenha sido um alagoano, tá? Vai ficar sabendo talvez agora, né? Ou os que sabem lembram um pouco, para que a gente tenha um pouco orgulho. Esse programa é um pouco isso, daqueles que ou são alagoanos ou fazem por Alagoas muito, né? que prestam a sua. Então, nós alagoanos, a TV Assembleia, só tem a agradecer a você e deixar aí você para as tuas despedidas. Paulo, muito obrigado pelo espaço concedido. Para mim é uma satisfação muito grande, para mim é muito importante o seu reconhecimento. Te admiro muito, eu agradeço a audiência e espero estar sempre aqui à disposição para novos convites e vice-versa, com você e com todo o seu público. Ok. Um abraço. Eu estou ficando por aqui, minha gente. O Personalidade vai ficando por aqui hoje, mas eu peço que vocês assistam às reexibições na TV Assembleia e depois o programa fica lá no site da TV Assembleia, no YouTube lá da TV Assembleia e no YouTube do meu outro programa, que é o Alagoas Arte e Cultura, tem lá uma playlist dos programas Personalidades. Então, se você perdeu algum programa, se você não está com tempo de ver lá na TV Assembleia, você vai lá e procura na playlist lá do Alagoas Arte e Cultura, que a gente vai ter, a partir de hoje, à noite ou de amanhã, já está lá esse programa. E deixo um abraço e um beijo no coração de todos. Até o próximo programa.